Bom, pessoal, primeiramente, uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Vitor, sou estudante de Engenharia Civil aqui no Centro Universitário ENIAC. Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, no qual foi feito um estudo comparativo sobre os ciclos de produção de diferentes técnicas construtivas. Bom, pessoal, aqui nesse slide a gente tem o sumário. Aqui estão descritos todos os tópicos que foram desenvolvidos por mim neste projeto, nos quais serão apresentados no decorrer deste vídeo. Bom, pessoal, seguindo aqui para o próximo slide, onde é a nossa introdução, este trabalho ele busca avaliar os ciclos de produção de diferentes tecnologias construtivas. E para isso, eu trouxe aqui para vocês 3 obras aqui no estado de São Paulo, cada uma com uma tecnologia construtiva diferente, sendo elas: obra A, estrutura convencional; obra B, alvenaria estrutural; e obra C, paredes de concreto. E foram escolhidas essas 3 tecnologias construtivas por serem as 3 mais usadas hoje no Brasil por grandes construtores e incorporadores. E uma das principais etapas ao pensar no desenvolvimento de um empreendimento, ainda na fase de análise de negócio e lançamento, é a definição de qual será o processo construtivo a ser escolhido. Essa escolha irá guiar todo o restante do processo inicial, o tempo total da obra e o orçamento. Este trabalho tem grande importância na construção civil, pois a partir do estudo de caso, poderemos mostrar várias relações entre os processos construtivos, seus procedimentos e o tempo para o cronograma final da obra. E por conta destes fatores, as tecnologias construtivas são definidas ainda no desenvolvimento do empreendimento, por conta que cada tecnologia vai variar de acordo com o empreendimento que a incorporadora ou construtora está desenvolvendo. Muitas vezes, em empreendimentos de alto padrão, médio padrão, onde o cliente tem a opção de personalizar o apartamento, é usada a estrutura convencional por ter essa facilidade em fazer mudanças dentro do apartamento. Já em obras de baixo padrão, baixo médio padrão, são usadas mais as tecnologias como alvenaria estrutural e paredes de concreto, onde não tem essa opção de personalização do apartamento, porém são obras mais rápidas, como iremos ver aqui no decorrer da apresentação. Pessoal, vale a pena ressaltar aqui também que cada empreendimento tem seu tipo de fundação em específico. Isso pode variar de terreno, tipo de empreendimento e coisas do tipo. Porém, aqui eu só irei focar nesse estudo de caso nos pavimentos tipo, onde estão localizados os apartamentos, e onde são usadas essas tecnologias construtivas, que no caso estão acima da fundação já. Bom, pessoal, neste slide aqui a gente vai começar agora a fase de desenvolvimento, onde eu irei apresentar as obras para vocês. Começando aqui com a obra A, que é uma obra em estrutura convencional. Ela está localizada na zona sul de São Paulo. É uma obra de alto padrão, totalmente residencial. Tem um terreno de 2.650 metros quadrados. Vai ter um total de 150 unidades, que variam entre 30 a 60 metros quadrados. E no que consiste a estrutura convencional? São pilares e vigas, onde são distribuídas as cargas, onde são montadas as lajes e distribuídas as cargas. Onde os fechamentos são feitos em alvenaria de vedação, onde ela não tem nenhuma função estrutural. Todas as cargas são distribuídas entre os pilares e vigas. E uma das vantagens da estrutura convencional, como eu já havia falado no início da apresentação, é a questão do apartamento ser personalizável. Mas por que personalizável? Como os pilares e vigas são os elementos que recebem as cargas, a alvenaria de fechamento, que é a alvenaria de vedação, não recebe carga nenhuma, não tem nenhuma função estrutural. Então, o cliente, quando compra o apartamento, tem a opção de estar mudando essas paredes de lugar, podendo assim ampliar sala, ampliar quartos, deixando da maneira como preferir. Por isso, muitas das vezes, a estrutura convencional está mais presente em apartamentos de alto padrão, porque na maioria das vezes os apartamentos de alto padrão que dão essa opção para o cliente de ter apartamentos personalizáveis. Bom, pessoal, nos próximos slides agora eu irei mostrar o passo a passo de como é feito o processo construtivo de uma estrutura convencional. Na primeira imagem, temos um colaborador fazendo a transferência de eixo, que é a locação da obra. Na sequência, são feitos os gastalhos dos pilares, que são meio que uma base dos pilares antes de fazer as formas.
E por fim, temos a montagem dos pilares, que consiste nas formas, armação e travamento dos pilares. Logo após a montagem e travamento dos pilares, é feito o barroteamento, que nada mais é do que o escoramento para ser montado o assoalho da laje. Em seguida, temos o assoalhamento, que é feito com madeirites, que nada mais é do que as formas da laje. E logo após isso é feita a concretagem dos pilares, já com o assoalho pronto, para que os colaboradores consigam trafegar com mais facilidade de pilar em pilar. Após a concretagem dos pilares, é dado início à montagem da armação das vigas, que normalmente são engastadas nos arranques dos pilares. Após a armação das vigas estarem prontas, é dado início à montagem da laje, toda a parte de armação, elétrica e hidráulica. Após tudo estar pronto, é feita a concretagem da laje, sendo assim o processo final. E aqui temos o resultado do ciclo de produção da estrutura convencional. Levando em consideração as etapas de execução, desde a transferência de eixos até a concretagem da laje, tivemos um ciclo de 6 dias até o término da estrutura tipo. Pessoal, lembrando sempre que este ciclo de 6 dias de produção é referente a um pavimento do empreendimento. Como teremos 15 pavimentos, em média, levaria 90 dias para terminar a estrutura. Porém, temos que contar com os empecilhos que ocorrem na obra, o que pode acabar prolongando esse prazo. Pessoal, agora vamos para a obra B. A obra B é uma obra em alvenaria estrutural. Ela é localizada na zona norte de São Paulo. É uma obra de baixo padrão e totalmente residencial. Ela tem um terreno com área total de 2.553 metros quadrados e terá no total 290 unidades, que variam entre 34 e 35 metros quadrados. Obras em alvenaria estrutural normalmente têm um custo bem menor do que uma obra em estrutura convencional e também são obras mais rápidas, mas na maior parte das vezes são obras de baixo padrão, por conta que não tem a possibilidade de fazer personalização dos apartamentos, tendo em vista que as paredes são a sustentação do prédio e qualquer alteração pode abalar a estrutura do mesmo. Sendo assim, quando construtoras e incorporadoras desenvolvem empreendimentos em alvenaria estrutural, elas já deixam claro para o cliente que não é possível fazer personalizações. Então é vendido um apartamento padrão que não pode ser modificado. Isso já é deixado claro para o cliente desde o início da compra, até a entrega do empreendimento. Agora irei mostrar o passo a passo do processo construtivo da alvenaria estrutural. Semelhante à estrutura convencional, o primeiro passo é a locação da obra, que no caso é a transferência de eixo. Logo após a transferência de eixo, é feita a marcação da alvenaria, onde são colocadas a primeira fiada de blocos na projeção da torre. Logo após ser feita a marcação, é feita a elevação da alvenaria até a quinta fiada. Após a elevação até a quinta fiada, é feito o grauteamento, que consiste em inserir a armação nos locais destacados no projeto estrutural e logo após fazer a concretagem. Após o grauteamento, as elevações continuam até chegar no respaldo. O respaldo nada mais é do que chegar até a última fiada, onde já está no nível da laje. Após finalizar o respaldo, chega o momento de fazer o assoalho. Após o término de montagem do assoalho, é feito o grauteamento do respaldo. O respaldo normalmente consiste em canaletas e pontos de graute. Após o término de concretagem do respaldo, é feita a montagem da laje, tanto parte de armação quanto parte de elétrica e hidráulica. E por fim, chegando em mais um fim de ciclo de produção, chegamos na concretagem da laje. E por fim, chegamos ao final do ciclo de produção. E como eu já havia falado durante a apresentação, obras em alvenaria estrutural costumam ter o ciclo mais rápido do que obras em estrutura convencional. E podemos ver aqui no final que realmente tivemos uma diferença de 2 dias comparado à estrutura convencional, na qual foi 6 dias, e aqui em alvenaria estrutural foi um ciclo de 4 dias, desde a transferência de eixos até a concretagem da laje. E por fim, irei apresentar nossa última tecnologia construtiva, que é a obra C, que é feita de parede de concreto. A obra C está localizada na zona oeste de São Paulo.
é de médio padrão e é totalmente residencial. Lá teremos 297 unidades, que vão de 50 a 54 metros quadrados. As obras em parede de concreto vêm se tornando cada vez mais comuns em nosso país. A maior vantagem da mesma é o tempo de ciclo de produção, que normalmente leva metade do tempo que levaria em uma obra de estrutura convencional. Porém, igual às obras de alvenaria estrutural, ela é uma obra em qual não é possível fazer alterações nem personalizações dos apartamentos, pois sua carga está distribuída nas próprias paredes. Então não é possível trocar paredes de lugar nem fazer modificações, pois abalaria a estrutura do empreendimento. Sendo assim, na maioria das vezes, as obras em parede de concreto são obras de baixo padrão. Semelhante às outras duas tecnologias construtivas, irei mostrar agora para vocês o processo construtivo das paredes de concreto, já começando aqui, semelhante às outras, com a transferência de eixo, que é a alocação de obra, que é semelhante em ambas as tecnologias, em outras também existentes. A alocação de obra sempre vai estar presente. Na sequência, subir o gangform. O gangform, no caso, é meio que um andame fachadeiro, no qual os colaboradores trabalham por fora do prédio, montando as formas. Após a montagem da forma pela parte exterior do prédio, é feita a armação da parede, onde é feita toda a parte de armação positiva e negativa. Após toda a montagem da armação, é feita a parte elétrica das paredes. Após isso, a montagem completa das formas das paredes. E por último, a montagem da laje. E por fim, temos a concretagem tanto das paredes quanto da laje, que são feitas simultaneamente. E por fim, o processo construtivo de paredes de concreto teve um ciclo de produção de 3 dias, levando em consideração o dia que foi feita a transferência de eixos, até o dia da concretagem, tanto das paredes quanto da laje. Sendo assim, levou a metade do tempo que levaria em uma obra de estrutura convencional e um dia menos do que em uma obra de alvenaria estrutural. Vale ressaltar que obras em parede de concreto acabam tendo um custo mais elevado, por conta das formas, que muitas construtoras acabam locando para fazer suas obras, entretanto outras têm as próprias formas, na quais eles usam em uma obra, depois reformam e usam em outras obras. Porém, tem um custo elevado por conta destas formas e também do concreto, que é um concreto diferenciado, o concreto autoadensável, que acaba tendo um preço superior ao concreto normal. E os volumes de concreto também, por serem exorbitantes, acabam elevando o custo da obra. Porém, esse custo é compensado no prazo de entrega da obra, que é uma obra bem mais rápida e uma obra que não gera resíduos, tornando assim as paredes de concreto uma opção construtiva muito rentável e usada nos dias de hoje. Aqui temos um resumo de todas as obras, onde podemos ver tipologias de apartamentos, quantos pavimentos tem cada obra, o tempo de ciclo de produção. E por fim, temos que a estrutura convencional tem um ciclo de produção por pavimento de 6 dias, a alvenaria estrutural de 4 dias e as paredes de concreto de 3 dias. Após a análise das 3 tecnologias construtivas, foi possível identificar as principais características produtivas de cada tecnologia. Sendo assim, conseguimos fazer a análise de qual será o ideal para cada projeto, escolhendo os pontos positivos e negativos, que irão atender melhor a cada empreendimento e perfil do cliente. Sendo assim, podemos concluir que apesar de conseguirmos identificar a obra mais rápida e a mais demorada, a tecnologia ideal vai ser escolhida a partir das necessidades do projeto, visando o objetivo final do empreendimento e também o seu público-alvo. Agradeço pela atenção de todos e quaisquer dúvidas ou sugestões fico à disposição. Muito obrigado e boa noite.